Eles pegaram um carro da GCM, que estavam ali num domingo, trabalhando. E aí eles estão muito felizes que eles pegaram, né, com uma multidão, um carro da GCM que não estava em nenhum momento representando uma ameaça para eles e fizeram ele ir embora. Isso aqui é uma guerra. Isso aqui é um inferno, e o inferno ele vai ganhando contornos ainda mais assustador. Você vai ficando oprimido mesmo. Nós estamos terminando de construir nosso partido, nós precisamos estar fechados e fortes para o que vem aí. E nós temos que lançar uma candidatura a presidente que vai convocar e conclamar as pessoas para essa guerra. Isso aqui é um chamado à guerra. Isso aqui é um chamado a despertar. Nós precisamos despertar porque nós não podemos ser conduzidos por essa gente maldita. Nós não podemos ser conduzidos por essa gente maldita. Esse país não nasceu para ser isso, cara. Esse país não foi idealizado para ser isso. E as potencialidades que nós carregamos não devem ser desperdiçadas com um capital humano tão ruim quanto dessa gente ridícula cantando sem anistia ou os estelionatários da direita. Nós não podemos gastar toda a potencialidade que nós temos para sermos líderes no novo mundo nisso. Nós não somos esses caras. Gente, nós não somos aquele bando de aloprado que tava agora nesse fim de semana aí cantando lá das múmias dançando telec-tank. Nem aquele bando de múmia que saía para defender o Bolsonaro. O Brasil não é isso. Agora, o Brasil se permite ser controlado por isso, porque as estruturas políticas que foram tomando forma ao longo dos últimos anos, se mesclando às estruturas político-culturais, às estruturas econômicas, deram forma a isso. Isso é a história nos leva a isso. E a história não precisa. Se a história não tem fim, por um lado, por outro, ela não precisa ser boa. Ela não precisa ser legal. Ela é o que ela é. Aí sim, algumas pessoas se insurgem e algo novo toma forma. E o que eu preciso colocar pra vocês, assim, você que está vendo, você está sozinho. Não há mais ninguém do seu lado. Os seus heróis morreram. Se você for falar, eu quero produzir agora um material com herói. Onde você vai encontrar os heróis? Eles estão mortos. Os heróis de 32 estão mortos. Os 18 do Forte. A galera da Revolução de 24. O Ayrton Senna tá morto, o Pelé tá morto. Quem importa tá morto. Tá todo mundo morto, muito enterrado. Você não vai se lembrar mais deles. Até porque essa turma quer apagar a memória. Quer apagar a memória dos bandeirantes. Querem apagar a memória do imperador. Querem apagar a memória de todo mundo. Você tá sozinho. Completamente sozinho. Só que estar sozinho, né, impõe um peso, impõe uma dor, mas impõe uma responsabilidade gigante e possibilidades que são inimagináveis. Quando você tá sozinho, significa que é com você. E é com você. E é com você. Assim, é você. E aí, você reparou, eu me vejo pensando nisso, que eu não tenho como olhar pro lado, meus amigos, e pedir ajuda pra ninguém. Eu não tenho pra quem pedir ajuda. Nós não temos aliados. É pelo contrário, eu olho no próprio corpo do MBL e eu vejo as feridas de batalha, e eu vejo ali feridas geradas por gente que saiu do próprio MBL. E não se iludam, nos próximos anos seremos alvo de outras traições. Porque a natureza justamente da política num país de gente que é pouco confiável como aqui, é a traição. E nós estamos sozinhos. Eu não sei para que lado olhar e encontrar um aliado. Olhem, você que tá aí. Olhe pro lado e procure um aliado. Onde estão esses aliados? Não tem. Então somos nós. Somos nós contra esses caras todos. Parece quase impossível e é quase impossível. Quase impossível. Não é impossível. Não é impossível. Mas pra mim parece às vezes que nós fomos predestinados para isso tudo. E que é pra ser difícil, é que como se nós estivéssemos sendo testados o tempo todo no processo. E mais, o fato da gente ficar agregando as melhores pessoas, as pessoas vão se aproximando, e meio que as outras pessoas, né, pessoas boas estão por aí, e que não vão seguir esse caminho. Elas podem votar na gente, eventualmente abrir uma porta aqui e ali, mas elas começam a pensar, são esses caras. E nós vamos, cara, transformar o Brasil num país competitivo. É assustador. Os rapazes votaram agora de Taiwan. O Guto votou, o Renato votou. E eles comentaram conosco que foram muito claros, foram muito vocais nisso. Cara, é um país orientado
para ser competitivo. É o que acontece quando você orienta toda a sua nação para ser competitiva. A sua nação dá certo. Nós não orientamos o Brasil para ser competitivo. O Brasil não foi orientado. Nossa nação está orientada a olhar para uma pessoa pobre e pensar assim, eu preciso ficar dando dinheiro para esse cara, tá? Porque eu tô resolvendo. Você não tá resolvendo. Você tá premiando a ineficiência e você tá punindo quem trabalha. Não tá rolando. Nós temos metade da população vivendo de assistência, cara. Se eu somo assim, BPC, Bolsa Família, todas essas coisas, somo aí aposentadoria, a maior parte das pessoas estão sendo sustentadas pelo trabalho de outras. Não rola isso, não dá. Isso vai ter que ser resolvido. Mas é que a premissa disso, essa premissa do Estado assistencial, é a premissa da Constituição, é a premissa daquelas pessoas que estavam no palco. O Brasil é muito desigual, né? Ai, meu Deus do céu, nós temos que fazer o bolo já ser bem picadinho antes mesmo dele crescer, não sei o quê. Aí isso virou um mantra, só que o mantra se juntou com a ideia de que dá voto ter assistência. Aí você compra o voto do cara com isso. No meio do caminho tem um bandido estacionário do Centrão, que fica ali parado, ganhando com o governo de ocasião, aumentando a própria estrutura na falha do outro. Todos os instrumentos de recompensa que existem para você ser um político picareta no Brasil, ou seja, a lógica, a lei, da lei eleitoral, a distribuição de emendas, a legislação que rege a transferência para o fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios, tudo isso ajuda e beneficia quem é picareta, quem é ladrão. Tudo isso tem que ser alterado. Nossos rivais na direita, que são os canalhas do bolsonaristas, os porcos do bolsonarismo, eles não veem, eles não discutem, eles sequer pensam sobre isso. Não passa na cabeça deles, nada disso. Isso é desesperador. Porque não existe nem debate, cara. E aí quando a gente vê que não tem nada com eles, não adianta vocês depois virem pedir pra gente, não, mas olha só, não, porque no segundo turno, o quê? Se um deles ganhar pro segundo turno, vamos ver o projeto inexistente deles e ficar só no lá garantia sou idiota, porque eles são de direita, porque eles acreditam, entre aspas, em Deus, eles não acreditam em nada. Esses caras são demoníacos. Doentes, que usam Deus como um instrumento para obtenção de favores e poder político, de maneira bem clara.